Tipo assim, é um spoiler, só que foi revelado no SBS, né? Então tá tudo bem a gente ver isso daqui, eu acho, né? Tipo, mano, SBS. O Oda escreveu ali pra gente saber, não é não? Bomba, pai e mãe do Zoro revelados. A linhagem completa de Roronoa Zoro confirmada. Tá tudo bem, né? Vamos lá. O SBS do volume 105 de One Piece vazou Au. e as informações são absolutamente bombásticas. Ah. Eu nunca vi um SBS como esse que trouxesse tantas respostas que ficaram soltas no arco anterior. Tem dúvida sobre alguma resolução de Wano? Pode ter certeza que você vai encontrar muitas respostas nesse vídeo. A maior bomba de todas é que tivemos finalmente revelada a árvore genealógica do Zoro, com a família Roronoa e também com a família Shimotsuki. Oi? Finalmente descobrimos quem são seus verdadeiros pai e mãe e suas relações sanguíneas com Shimotsuki Uchiha. Eu acho que o Oda revelou porque ele não conseguiu encaixar na história de Wano. Então ele deve ter revelado. Porque parece coisa que ele tem... Não parece, tipo assim, tentou encaixar na história, só que ele falou, pô, não tem como. Então, já que eu não vou conseguir encaixar na história, deixa eu revelar logo. Maru e o samurai Ryuma. Será que Zoro descende do lendário país de Wano? Além disso, também tivemos a família da Kuina sendo mostrada em paralelo. Veremos também a questão do Chopper e a cura do efeito das Smiles danificadas, que traz um cenário lamentável para alguns cidadãos de Wano. Falaremos também de uma nova informação que já havíamos levantado aqui, mas que é extremamente relevante sobre um dos personagens mais queridos de Wano. Nos aprofundaremos em detalhes da criação do Almirante Ryokugyu e do Vice-Almirante Kuroumo. E para concluir, revelações sobre a sobrancelha de Sanji e seus poderes, algo que o Oda já disse ser um dos maiores mistérios de One Piece. Deixa o like nesse vídeo, tá? Escreve um comentário e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Muita gente tem reclamado de não receber Só não vou me inscrever ainda pra não tomar uns spoilers, mas like notificação dos vídeos. Então clica aí nesse sininho também, tá? Que ajuda muito a gente. E simbora agora para essas informações bombásticas. Vamos começar falando do Chopper e a cura das Smiles. O leitor chegou perguntando o seguinte: bom dia, eu realmente amo One Piece e ouvi dizer que o arco de Wano acabou no mangá. É muito triste ver as pessoas de Wano que comeram uma Smile falhada continuarem rindo. Você pode fazer Chopper curá-las antes que ele parta do país? É tão triste ver que o Killer tá sempre rindo também. Espero que você esteja bem, Oda-sensei. E o autor responde: olá, obrigado por essa mensagem. É muito triste para uma criança continuar rindo mesmo que seus pais tenham morrido, certo? Mas infelizmente, o Chopper não tinha a capacidade de fazer esse tipo de droga. Não tinha ainda, Nesse calma. mundo, há algumas coisas que você não pode fazer nada a respeito. E essa história é um desses casos. Mas eu tô rindo porque o Killer continua rindo, e isso fez com que toda a tripulação do Kid decidisse se tornar uma alegre tripulação pirata. É tão bom que haja um povo alegre meio em uma situação tão difícil. Eu acredito na força das pessoas de Wano. Eu achei essa uma das passagens mais melancólicas de One Piece, né? Pensar que o Chopper não conseguiu curar eles, sendo que o sonho dele é curar todas as doenças do mundo. E pensar que essa vida eterna de risadas, né, muitas vezes vazia, vai permanecer até o fim de seus dias. Mas uma coisa é certa: agora o povo de Wano tem verdadeiros motivos para sorrir. Detalhe também que o Oda diz, né, o Chopper não tinha essa capacidade, então pode ser que ele desenvolva isso e quando eles voltarem pra buscar o Yamato, todos finalmente sejam curados. Eu, pelo menos, torço pra um cenário como esse. E nesse clima lamentoso, falando das dores do país de Wano, aproveitamos para falar de Kurozumi Otama. A pergunta feita é o seguinte: dá pra ver a palavra Kurozumi na lápide dos pais da Otama. Ela nasceu no mesmo clã de Orochi, que seguiu o caminho da vingança por causa da discriminação contra os Kurozumi. Isso retrata a esperança para o futuro, assim como o Koala contrastando com Rod Jones? O Oda então respondeu: ah, você reparou nesse pequeno detalhe, né? Vou dizer isso aqui: o nome verdadeiro da Otama é Kurozumi Tama, mas ela deveria ser odiada por isso? Na última cena, Hiyori diz claramente: o Kurozumi nasceu pra queimar. Tama também estava sendo referida aqui? Não, ela não estava. Se você olhar para a história da Hiyori, entenderá que ela estava apenas se referindo ao Orochi. Eu me pergunto como todos os presentes reagiriam se descobrissem que a Otama é filha de um Kurozumi.
No passado e até agora no presente, esse ainda é um grande problema em nossa sociedade. O legal aqui é que a gente tem um contraste também. Ô, entre a Vinícius, decisão briga dos pelos dois 11 meses, personagens, mano. né? O Orochi perdeu tudo e respondeu com a vingança. A Otama sofreu o mesmo mal, mas com sua personalidade meiga, né? Meio que quebrou aí esse ciclo de ódio. Eu acho que são Olha aí, duas que é isso que o reações Naruto muito tentou legítimas e eu fico tranquilo de saber que a Hiyori só queria atacar no fogo o cara que fez ela sofrer pra caramba. É, com Apesar certeza. dele, né, de certa forma, também ser vítima do país de Wano e, claro, do avô dele. Aproveitando que a gente tá falando sobre personagens mau caráter, vamos comentar sobre Ryokugyu e Kurouma. O leitor pergunta: o ator Harada Yoshio é um modelo para Ryokugyu? Ele é tão legal que me faz sangrar pelo nariz. A resposta do Oda é: isso mesmo, afinal, Rounin Gai é um filme muito famoso. Ele tem uma voz muito legal também, é uma pena que ele não esteja mais aqui. Ele é um ator muito lendário. Bacana, Caraca. mas assim, informações que a gente já sabia, né? E na sequência, continuamos com as fontes de inspiração do Oda. A pergunta feita é: quem é o modelo para Kurouma/Tensei, o diretor do Serviço de Investigação Criminal da Marinha que apareceu no capítulo 1054? O autor responde: o modelo de Tensei, né, o Kurouma, é um ator chamado Kobayashi Akira. Isso acabou de passar pela minha cabeça, mas de alguma forma Mais eu um percebi mês que com fez o quase Biel, obrigado todos pelos os 3 atores meses. lendários como Stream. executivos de alto escalão da Marinha. Mas eles não têm todos os cabelos pretos? Eu não planejei que o Ryokugyu tivesse cabelos pretos. Como vocês sabem, Os Documentos da Yakuza é meio que meu filme bíblico. Nesse filme, Akainu e Kurouma conversaram muito casualmente e foi muito emocionante pra mim quando assisti. Eles são tão legais. Nada demais aqui, né? Então vamos partir pra um ponto Legal. muito mais relevante, sobre Vinsmoke Sanji e Roronoa Zoro. A sobrancelha do Sanji e o mistério de seu Diablo Jumbo finalmente foram revelados. O leitor pergunta: no capítulo 1031 do volume 102, as sobrancelhas do Sanji foram invertidas, mas no capítulo 1044 do volume 103, elas voltaram ao normal. Por que elas voltaram ao normal? A resposta vem quente como o Diablo Jumbo. Você tem um bom olho. De fato, as sobrancelhas de Sanji mudaram. Voltando ao arco de Whole Cake Island, os irmãos de Sanji nasceram com habilidades sobre-humanas e um forte exoesqueleto devido à manipulação do fator de linhagem. No entanto, devido à interferência de sua mãe, Sanji nasceu como um ser humano normal. Mas vamos dar uma olhada aí nas sobrancelhas de seus irmãos. Todas as suas sobrancelhas são como o número 66 de Yonji. Não à toa eles são a Germa 66. As de Sanji são o completo oposto, o que eu, Lip, entendo como uma clara oposição ao que ele é em relação aos seus irmãos. No entanto, seu poder científico latente se manifestou na sequência de sua luta devido ao uso da Raid Switch, mas ele já havia lhe dado uma resistência anormal ao calor no passado. Isso era um mistério antes, mas agora finalmente faz sentido. Vamos continuar de Isso a olho gente nele tinha no visto, futuro. né? Isso daí Aqui a tinha gente tem visto. finalmente confirmado o que muitos já especulavam, né? O Sanji consegue conjurar chamas e ser resistente ao calor devido a um poder científico latente no personagem. E quando esse poder é completamente despertado, sua sobrancelha ali vira e ele fica muito mais forte, sendo capaz de conjurar as lendárias chamas azuis. E agora que falamos da família de Sanji, vamos ao principal ponto desse vídeo: a árvore genealógica de Roronoa. No anime a chama é azul? Eu não lembrava disso. É azul no anime? Eu não lembro. É? Caraca, eu não lembro disso. Eu só buguei. Na minha cabeça coloriu pra vermelho, entendeu? Zoro. O Oda certamente percebeu que o tema estava deixando muita gente com dúvida e lançou o seguinte: houveram muitas perguntas sobre a linhagem do Zoro. Acho que não há necessidade de elaborar mais sobre isso, então vou apenas anunciar isso aqui. Caraca. Pum! A árvore genealógica do Zoro. E aqui teremos, além de uma clara explicação dessa família, uma pequena linha do tempo explicando tudo sobre eles. 55 anos atrás, Shimotsuki Kozaburo criou a Adou Shimonji Yaema, que foi presenteada a Kozuki Oden quando ele tinha 4 anos de idade. Após isso, ele, junto de outras 25 pessoas, zarpou embora de Wano. Dentre essas pessoas estava o lendário Minatomo-san e a irmã mais velha de Ushimaru, a Shimotsuki Furiko. Vamos chamar de Furiko para não ficar falando do Furiko dos outros? É impressionante, a quinta série bate forte às vezes, cara. Eles navegaram durante 3 anos e 52 anos atrás lutaram contra bandidos da montanha em uma vila no East Blue. Eles eram vitoriosos e 10 deles decidiram se estabelecer na região, fundando assim a Vila Shimotsuki.
Shimotsuki Kozaburo e uma garota da vila se apaixonaram e tiveram um filho, Shimotsuki Koshiro. Ele se casou com uma mulher não nomeada e deu à luz a Kuina, que morreu devido a um acidente, permitindo que sua espada fosse herdada por Horonoa Zoro. Esse aí foi o lado da família da Kuina, né? Mas agora, do outro lado dessa árvore genealógica, as coisas começam a ficar muito mais interessantes. Shimotsuki Furiko, avó de Zoro, teve um filho com Horonoa Pinzoro, avô de Zoro, que era um espadachim da vila. O nome dessa criança, que mais tarde se tornaria o pai lendário de Horonoa Zoro, é Horonoa Arashi, que morreu em uma batalha contra piratas ou ao lado de piratas. A tradução ainda precisa ser mais precisa nesse ponto. Sua mulher, a mãe de Zoro, era filha de um criminoso e se chamava Tera, e acabou morrendo por uma doença. Mas antes de falecerem, o amor entre os dois gerou Horonoa Zoro, um garoto que aprendeu a falar Tsunade com Kozaburo e herdou a do Ichimonji da neta desse ferreiro. Ou seja, Zoro é filho de Horonoa Arashi com a Tera, neto de Shimotsuki Furiko e Horonoa Pinzoro, uma revelação bombástica que a gente esperou muito tempo pra ser revelada e agora, finalmente, tivemos. E eu vi uma galera aí reclamando também, né, de que, pô, o pai do Zoro parece ser um qualquer, mas assim, não é porque ele é pai de um chapéu de palha, de um dos protagonistas dessa história, que ele precisa ser um grande nome, precisa ser alguém renomado. É, isso eu acho, mano, isso daí eu até espero que não seja assim com todo mundo. Porque senão daqui a pouco vira Star Wars episódio 9. Por que a Rey é tão especial? Ai, porque a Rey, na verdade, ela vem da família. Ah, não sei o que. Ah, vai pra puta que pariu. Deixa, mano. Então eu acho que é legal a gente ter ali o Horonoa Pinzoro, a gente ter o Horonoa Arashi, que são pessoas que nunca foram mencionadas, e é isso. Mas como estava sendo muito recorrente a pergunta sobre a descendência do Zoro, o Oda foi lá e falou, cara, é isso aqui, isso aqui e isso aqui. Outro detalhe interessante no meio de tudo isso são os significados dos nomes. Furiko significa pêndulo, enquanto Pinzoro significa olhos de cobra. Opa, se lembrou aí do olhos de gavião? Para ser mais exato, tá? Pinzoro é quando você joga 2 dados e ambos caem no número 1, formando assim o que eles chamam de olhos de cobra. Será que esse nome teria alguma coisa a ver com o Mihawk e também alguma coisa a ver com o Fujitora, o único personagem que vimos em One Piece jogando dados? Arashi, o nome do pai do Zoro, é bem interessante e significa tempestade, exatamente como a tempestade que os D trarão. Enquanto isso, o nome de sua mãe, Tera, significa templo budista, o que me levanta algumas questões interessantes sobre a inclinação do Zoro pro ateísmo e sua relação com demônios muito bizarra que ainda precisa ser justificada. E tudo isso é muito mágico porque com essas informações, com essa linhagem, temos muitas dúvidas sanadas. Descobrimos que o Shimaru é na verdade tio-avô do Zoro, o que explica obviamente, né, a semelhança dos dois. Entendemos também que o Zoro é um Shimotsuki, só que seu pai herdou o nome Horonoa do pai dele, ao invés de herdar o nome Shimotsuki da sua mãe, né? No caso, a avó do Zoro. E pra fechar, o Oda conclui dizendo que Shimotsuki Shimaru, irmão da avó de Zoro, é descendente do lendário samurai de Wano Shimotsuki Ryuma, que o Zoro conheceu em Thriller Bark. Ou seja, se o irmão da avó do Zoro é descendente do Ryuma, ela também é, o que consequentemente também faz Zoro ser. E as especulações finalmente foram respondidas. Só que é uma... Ele é bem distante, né? Se for ver na árvore genealógica assim, não é que é tipo, ah, aquele ali é o vô dele, não. É tipo uma descendência, só que bem distante, né? Zoro é descendente de Shimotsuki Ryuma e possui raízes ligadas ao lendário país de Wano. Eu amei esse SBS e acho que foi um dos raríssimos casos em que o Oda trouxe exatamente o que a gente queria saber. A chuva de perguntas sobre os mesmos tópicos ali, né, deve ter sido gigantesca. Mas a Kuina e eles são o quê? Primos de 10º grau? Eu não consigo calcular. Primos do segundo... Não sei. Mano, sobre o Chopper... É só primo mesmo? A cura das Smiles, a linhagem do Zoro, cara, a sobrancelha do Sanji, o fator de grau. Mano, muita coisa e que o Oda foi trazer nesse SBS do volume 105. Achei muito legal, muito bacana, gostei das informações, senti um pouco de falta disso na própria história sendo contada, no próprio mangá. Acho que seria muito legal. Acho que talvez ali na lembrança do... Só que o próprio Zoro não sabia, né? Mas, não tem como ele lembrar do que ele não sabe, né?
mencionar sobre isso? Talvez o Ryogoro das Flores, né, que era uma figura mais expressiva ali, mencionar sobre isso. Falar que teve uns caras que saíram de Wano, uma mulher... Eu acho que é isso. Eu acho que o Oda, ele não teve... Cara, é muito doido falar que o Oda não teve tempo pra contar alguma coisa, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o Oda não teve tempo suficiente pra desenvolver essa história e ele jogou no SBS. Chamada Furiko, né, Shimotsuki Furiko, que saiu de Wano há 50 anos atrás e tal, etc. Eu acho que a gente conseguiria ligar os pontos com mais facilidade e não precisaria ter isso assim jogado pra gente em um SBS, apesar de ser informações muito legais. Então eu acho que poderia ter sido trabalhado... Ele deu R$2. Mãe de Sanji, Sora igual céu. Mãe do Zoro terá igual terra e a mãe do Luffy. Fogo? No mangá, mas ao mesmo tempo, sejamos sinceros, né? Muita gente tava enchendo o saco reclamando que o ano tava demorando pra caramba e tal e tudo mais, mas e quando a gente pensa, né, sobre o passado que o Kid poderia ter mostrado lá, que o Oda... Eu fui pra fogo. Poderia ser mar, né? Eu fui pra outro caminho, foi mal. Desculpa, gente. Foi mal. Poderia ser mar. Real, poderia ser mar. Eu fui pra fogo. Eu não pensei. Tipo, eu poderia ter falado água, né? respondeu em SBS, a gente já fica meio assim pensando, o ano poderia ter sido maior, não poderia? Poderia. Quando a gente vê essas informações do Zoro, a gente também pensa, o ano poderia ter sido um pouquinho, mano, 2 capítulos ali pra explicar isso, ia ser muito legal. Ou talvez uma frase mais jogada do Ryogoro mencionando sobre isso também funcionaria muito bem. Enfim, tá aí pra gente, finalmente revelada, a mãe do Zoro, o pai do Zoro, o tio-avô do Zoro, sua descendência conectada a Shimotsuki Ryuma, o lendário samurai de Wano e muito mais. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. E não esquece, cara, o sininho. Aperta esse sininho, tá? Faz a diferença. Eu vou agradecer muito por você apertar esse sininho maravilhoso. Também deixa aquele like. Depois que eu chegar nos semanais eu me inscrevo. Gostei demais do vídeo. Excelente.